judaísmo é um fato. Um fato que foi testemunhado por pelo menos 600 mil homens de 20 a 60 anos de idade, há cerca de 3.327 anos atrás. A partir do momento que o Criador se comunica diretamente com a criatura não tem muitas dúvidas do seu compromisso com o Criador. Deus, nesse momento, então, nos deu uma ordem que é a Torá, ou seja, um manual de instruções para a vida do ser humano no planeta Terra. E nessa mesma ocasião, Deus deu uma instrução específica ao povo judeu e também a todos os povos do mundo. Existem 7 mandamentos universais e existem os mandamentos que foram dados especificamente ao povo judeu. Código original do hebraico, como ele foi dado no momento que a gente recebeu a Torá. Então, eu tenho que manter, vamos dizer assim, esse código vivo para poder trabalhar com ele ao longo dos tempos. Tá? Então, você vai ter toda essa evolução, que isso tudo são os outros livros que surgiram a partir desse texto original, desenvolvendo o mesmo texto em várias épocas. Para a gente poder trabalhar com o texto escrito da Torá, nós recebemos uma tradição oral que acompanha o texto escrito de geração em geração, que nos dá a flexibilidade de desenvolver o texto e aplicá-lo em situações do dia a dia. Ou seja, a Torá oral unida com a Torá escrita, a Torá oral hoje em dia seria o que a gente chama de Talmud, e a Torá escrita seria o Tanakh, os 24 livros do que seria mal traduzido a Bíblia. Ambos juntos nos dão uma ideia de como trabalhar todos esses conceitos dentro de cada época e situação. Esse daqui é um instrumento, é o chifre do carneiro, que existe todo um código de toques, cada um representando um tipo de situação. Só para você ter uma ideia, tem um toque comprido, que representa o conceito de alegria, um toque partido, que é a tristeza, um toque mais partido, que é a ideia de como solucionar a tristeza, dividido em pedacinhos, e aí volta a alegria. Dentro do judaísmo, nós vamos encontrar uma riqueza muito grande, não só de lições para a vida, para o dia a dia, mas principalmente o conceito de paz universal, que é um dos princípios básicos do judaísmo, porque todas as regras e leis que estão incluídas dentro do contexto da Torá visam trazer harmonia não só dentro do povo judeu, como dentro de toda a humanidade. Ou seja, é dentro da Torá que você encontra pela primeira vez a ideia de um reino universal, onde todos os povos, e aí sim, cada um mantendo a sua singularidade, e não apenas todos eles se transformando em judeus, poderiam conviver juntos no momento ideal de paz e harmonia, que seria o momento da vinda de Mashiach, que seria um rei determinado por Deus. A função da mezuzá é lembrar os habitantes da casa que Deus está presente em todo lugar. Por outro lado, curiosamente, uma vez que você está ligado com Deus, Deus te cuida, Deus te protege. Então, a ideia da mezuzá também é de trazer uma certa medida de proteção divina. Isso é enrolado de uma forma especial e colocado dentro de um invólucro, uma caixinha, na porta da casa. O Shabat é um momento de santidade, um momento de proximidade com Deus, na medida em que a gente consegue se desligar um pouquinho mais das coisas materiais e saber apreciar o que a gente tem. Por isso que no Shabat, por um lado, a gente deixa de fazer uma série de atividades criativas e, por outro lado, a gente se veste da melhor maneira possível, desfruta das melhores comidas possíveis e procura se reunir com todos os amigos e a família para criar exatamente esse ambiente de que está tudo pronto. Estamos com Deus, estamos juntos, isso é o que importa. Para a gente poder entender um pouco melhor o espírito da coisa, eu vou dar um exemplo de como você tem a lei escrita, a lei oral e, eventualmente, também você vai ter
a parte mística que está incluída dentro da lei oral da Torá. Nós vamos ter dentro da Torá uma proibição de se consumir carne junto com leite. Se Deus nos diz que isso é proibido, é porque isso faz mal para a nossa alma. Você quer entender um pouquinho do contexto? Eu vou lhe dar uma ideia que humanamente é fácil de se entender. Carne é a morte. Leite é o princípio da vida. Ambos não se misturam. O nome judaico, que tem muito a ver com a conexão da alma com o corpo, é dado ao menino, ao rapaz, no Brit Milá, no 8º dia do seu nascimento. Por motivos óbvios, anatômicos, as meninas não fazem Brit Milá. Não se faz a circuncisão nas meninas. E é curioso que elas têm uma vantagem muito grande sobre os rapazes, porque elas não precisam esperar 8 dias para receberem o seu nome judaico. Na primeira oportunidade em que o pai ou algum parente próximo daquela menina possam ser chamados à leitura da Torá, diante da Torá é dado o nome da menina, porque elas não precisam fazer mais nada para adquirir essa conexão divina. Curiosamente também, do ponto de vista de responsabilidade religiosa, a menina já pode fazê-lo a partir dos 12, porque a maturidade nas meninas vem muito mais cedo do que os meninos. A imagem que muitas pessoas têm do judeu ou da judia envolve muitas vezes peiot, aqueles cachinhos caindo pelos lados, ou um grande chapéu de couro, estilo russo, ou mulheres com as cabeças cobertas por lenços ou alguma outra coisa do gênero, tá? Mas é curioso que isso não é regra para todo o povo judeu. Então você vai encontrar até hoje em vários lugares do mundo, não só em Israel, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, comunidades que fazem questão de manter a vestimenta, como uma prova de que eles mantiveram o judaísmo intacto. Outros lugares onde a vestimenta não tem tanta importância, exceto pelas coisas que são básicas, a kippá, a ideia das mulheres casadas cobrirem a cabeça, que não necessariamente precisa ser feito com um lenço, pode ser feito com uma peruca. Isso é uma roupa que é usada debaixo das vestimentas. Isso consta na Torá. Existe um mandamento divino e você colocar essas franjas nos cantos das suas roupas para lembrar de Deus e dos mandamentos divinos. Dentro do judaísmo, realmente, o núcleo familiar, a maioria das práticas, ou dos costumes, das comemorações são feitas dentro do lar. Esse é o ponto focal do judaísmo e por isso que a família é algo extremamente importante dentro do judaísmo, a ponto de que, em certas situações, para manter a união familiar, é permissível e é louvável vender-se uma Torá, vender-se uma sinagoga para se manter um lar judaico unido. As mulheres no judaísmo estão conectadas diretamente com a Torá. Por isso que o que a gente poderia chamar de alma judaica passa para a criança através da mãe, que é praticamente uma Torá ambulante. Óbvio, isso coloca a mulher numa posição, num patamar muito elevado dentro do judaísmo. Todos judeus e judias deveriam ter pleno conhecimento da Torá, da sua vida, porque o judaísmo é a sua vida. E, infelizmente, por uma série de motivos alheios à nossa vontade, não é verdade. Isso não acontece. O rabino não institui leis, ele transmite conhecimento.